E aí, pessoal do Midnight Shooters, tudo bem? Como vocês estão? Então, como na banca a gente não tem muito tempo para falar sobre a Splash, muita coisa e tal, eu vou fazer um videozinho para falar um pouquinho mais sobre pintura, composição e tal, mais detalhes, é, como eu fiz para turmas anteriores aí da Arte Revide, a turma anterior de vocês, e acho que de repente pode ajudar vocês aí, tanto a pessoa que fez a arte quanto os outros também, e quem estiver assistindo. É, Primeiro de tudo, ó, parabéns, bem legal, tá super. Eu gosto muito das cores, acho que para o tema do jogo é legal esses neons, essas cores bem puras, né? Hiper saturadas e tal. Essa brincadeira com magenta, né? Com roxo, acho que combina pra caramba com o tema de vocês. Fica um pouco não usual, né? Sai um pouquinho do que a gente está acostumado e gosto bastante dessa escolha aí. Acho que funcionou super bem. É, a questão desse formato específico, né? Ele é um formato um pouquinho mais comprido, ele serve, por exemplo, para uma barra de Facebook, né? Para uma capa de loja da Apple, para uma feature, uma coisa assim. Mas eu acho que vocês podem pensar sempre que talvez a informação mais importante possa estar concentrada numa parte mais do miolinho, né? Então, as laterais, elas são uma extensão, mas que a composição funcionaria super bem para uma imagem que fosse um formato um pouquinho mais, por exemplo, o formato de um iPhone, né? De um celular. É, a renderização tá interessante, tá legal. Eu vou comentar algumas coisas. Acho que vocês acertaram legal no agrupamento de valores, de um modo geral, tá? A leitura tá boa quando eu converto aqui para PB, né? Acho que funcionou super bem. É, E vamos lá, né? Vamos ver o que eu acabei fazendo aqui. Então, né? Quando eu vou. Eu mudei pouca coisa, tá? Eu acho que não é uma arte que requer tanto comentário assim. Mas vamos lá. Então, se vocês perceberem, eu aumentei os personagens. Eu acho que estava pouco aproveitado o espaço deles e essa coisa de coisas vindo na sua direção, quando o personagem tá bem próximo, o primeiro personagem está bem próximo da câmera, aumenta essa sensação, né? Que a câmera é como se fosse o seu campo de visão. E quando o personagem começa a cropar para fora, dá essa sensação de que ele tá muito perto, né? Ele tá tão perto que eu não consigo ver ele inteiro, digamos assim. Então eu acho que vale aumentar tanto a personagem principal ali no meio, como os dois outros que estão em volta, que acho que eles merecem. Acho que estava um pouquinho mal distribuído o tamanho deles, tá? Dado o espaço que vocês têm aqui, tá? Então dei uma estouradona nela, só selecionei e movi. Se vocês estiverem separados em camadas, isso aí é super fácil de fazer. Uma outra coisa que eu achei é que a gente tem esse morrinho, e esse morrinho, ele tava me confundindo um pouco é, a- de eu ler a perspectiva e a relação de tamanho entre os personagens e tudo mais. Né? Essa personagem aqui da esquerda, ela parece muito Tititita, né? E quando eu movo, agora que essa personagem tá mais pra frente e eu movi ela um pouco mais pra trás, aí sim, agora sim eu vejo a relação delas estarem em posições diferentes dentro do espaço e uma tá menor que a outra pela perspectiva. Porque se eu volto aqui e eu traço uma linha aqui do pé da frente dela no chão aqui, a gente vai ver que elas estão praticamente na mesma linha, né? Ela não tá mais para trás, né? Então, ela para mim, ela não tá parecendo distante, ela tá parecendo pequena. Então, acho que a gente conserta isso aqui. Eu sumi um pouquinho com a linha do horizonte aí desse morro, para que realmente você possa imaginar que a linha do horizonte está um pouquinho mais baixa e que aí essa distorção de quem está mais frente está maior, quem está mais atrás está menor, ela é mais pronunciada, né? Nesse caso. Então, fiz isso. Vamos lá, vamos para a cor agora, né? Essas foram as mudanças mais ou menos de composição, tá vendo? Ele tá maiorzinho também, né? Ela tá bem maior e ela tá maior também, né? E aí isso já ajudou porque deu uma aproximada, né, neles aí nesse centro. Então, se eu cropar mais ou menos um formato de celular aqui, eu consigo ter eles bem legal ali na minha tela, na minha splash art, na minha loading screen, o que quer que seja. Beleza?
Então vamos lá. Estamos aqui na cor. Eu não mexi em nada na cor, nenhum ajuste de cor mesmo. Acho que está muito boa a cor. O que eu fiz foi certas mudancinhas. Então, por exemplo, essa personagem aqui, né? É, eu acho que tem que tomar cuidado na hora que a gente está fazendo essa finalização super cuidadosa de não dar muito zoom, porque eu acho que ela, como ela tá pequena na cena, ela perdeu um pouquinho de leitura. Esse tanto de detalhes, né? De essa luzinha, essa luzinha, essa luzinha, essa luzinha. Quando você olha aqui, você perde um pouquinho a sensação da silhueta dela. Então eu trabalharia com a silhueta sendo a coisa mais importante, simplificaria a iluminação. Tá vendo? Eu tô usando essa iluminação pensando na fonte de luz e manter ela consistente e mostrar as formas primitivas principais dessa personagem. Como ela tá longe, você não vai ver o detalhe dela, né? Não adianta. A gente tem que aceitar. Ah, botei ela longe, vou ter que aceitar que ela vai estar com menos detalhe. Né? E eu dei também uma mexida na relação de valores. Como tem esse bloomzinho da lua aqui, tá vendo? Aqui tava. É um contraste muito grande, muito grande. Quando na verdade eu acho que a leitura deveria começar na explosão, ir para esses personagens, aí você vê que tem algo sendo lançado, e aí sim você olha e vê que tem essa personagem que voa e que tá atacando esses negócios e tal. Como ela tá menor, eu acho que essa tem que ser a ordem de leitura. Eu acho que ela tava muito sharp contra essa lua, não tem nenhum bloom, nenhum efeito da luz da lua nela. Eu acho que tem que dar essa afastada, para ela parecer mais longe, né? Porque senão, se ela não parece mais longe, o que que ela parece? Ela parece pequena. Ela parece uma fadinha sininho. Então você tem que sempre usar, tipo assim, se tem uma atmosfera, vamos usar essa atmosfera para ajudar o olho do observador a entender o que está acontecendo. Então ela está longe, ela tem que estar sendo afetada pela atmosfera, mais do que a personagem principal que está na frente. Né? Eu acho que isso não estava acontecendo. Ela estava com um tratamento parecido com o desse cara aqui. Né? No cara aqui fiz uns exemplos, tá vendo, para vocês pensarem como fazer essa luz batendo. Eu acho que ainda tá rolando uma coisa que é a síndrome do ring light como linha, né? Isso aí tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque eu sei que o ring light a gente vê bastante usando por aí e tal, e ajuda a separar, e todo mundo fala. Mas se você não usar ele de um jeito malandro, o que acontece é que você começa a chamar atenção para a parte do desenho que não são importantes. Porque como ele é um branco ou uma luz muito clara contra um fundo, ele vai chamar atenção. E assim, você não é obrigado a fazer o contorninho do ring light inteiro em tudo. Você pode seguir as regras da física onde você quiser chamar atenção, e você pode perfeitamente, às vezes, ir reduzindo a intensidade dele em outras áreas onde você não quer. Isso aí é parte do seu trabalho como ilustrador. Você vai controlar toda essa questão aí, todas essas coisas. Então, por exemplo, aqui, o rosto dele, ele tem essa linha aqui, é uma linha super fininha, né? Então, assim, esse ring light que a gente chama, essa luz que ela vem quase de trás e ela forma uma separação, ela tem que respeitar é, a forma primitiva que ela está afetando. Isso é uma coisa que é muito comum de eu ver, inclusive às vezes em arte de pessoas mais experientes, assim, que às vezes usam mais como um recurso gráfico, só que aí ele mata a sua sensação de luz natural. Então, assim, esse visor, ele é um visor meio cilíndrico. Então, essa ring light, ela não tem como parar ali como se fosse uma linha dura. Ela tem que invadir um pouquinho a forma primitiva, tá? E mesma coisa no braço, né? Então, assim, o ring light não é uma linhazinha do lado que a luz vem. Ele é uma luz, ele é um plano de iluminação. E se ele estiver iluminando uma esfera, ele vai afetar diferente. Né? Ele vai ter alguma forma de seguir aquele contorno, ele vai ter um decaimento, né? Ele não é necessariamente uma luz dura. Principalmente se o que você estiver desenhando
for algo mais pintadinho e que tente seguir um pouco mais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Esse branco aqui no cabelo. Esse cara aqui, ele tá super distraindo a gente, né? Da coisa mais importante, que é a personagem principal. Então não tem porquê, vamos fazer só a iluminação mesmo, né? A iluminação normal, assim, tem menos contraste, eu ainda consigo ver o formato do cabelo dela, mas agora você não tem mais esse ponto de contraste absoluto, que é meio granular e pequenininho, que me tira a atenção do rosto dela, né? Então, aqui, agora o rosto dela passa a ser uma parte muito mais importante da composição, né? A hora que eu mato todos esses highlights, um monte de pontinho, né, que tinha nessa personagem, aqui nele, né? Tá vendo, ó? Não é que não tem essa fonte de luz, né? Eu ainda mantive, mas tem uma hierarquia, e principalmente porque a luz de trás não é branca, não tem nem por que esse light ser branco, né? A luz é bem colorida, o highlight tem que ser colorido também. Ele é uma iluminação, como as outras. Ele não é uma coisa mágica, né? Ou pode ser, se você estiver fazendo um trabalho bem gráfico, onde tudo é muito estilizado, você pode pôr uma linha ali que representa um highlight, mas ele é bem gráfico. Num trabalho como esse, eu acho que merece é, usar da maneira mais fotográfica, né? Então, se você for procurar referências de fotos onde a luz vem de trás, vocês vão ver, ela acompanha, então você vai ver que em áreas curvas, tipo cilíndricas, ele vai invadir um pouquinho mais, né? Dependendo da orientação do plano que está recebendo essa luz vindo de trás, ele vai rebater e vai mostrar um plano, não vai mostrar uma linha, né? Então, dá uma procurada em referências disso e começar a pensar mais nele como uma iluminação, como você pensou para a parte da frente. Beleza? O que mais? Acho que isso é a grande coisa que eu fiz, né? A mudança na composição, de mudar o tamanho deles, e isso, pensar em usar essa iluminação, esse backlight, para ajudar a representar as formas e conduzir o olhar de quem está olhando. Beleza? Aí algumas correçõezinhas, ó. Tá vendo aqui, ó? Muito escuro, chama muita atenção. Aí você dá uma matadinha, ó. Pá, pronto. Agora controlei o seu olhar. Tem que tomar bastante cuidado quando for usar essas cores muito escuras. Tá vendo, ó? Aqui o pé, ó. O pé tá vindo, tá lá atrás, né? Tem uma projeção aqui. Tem uma iluminação estouradona aqui, que pode gerar um bloom, gerar um efeito ali de iluminação. Pô, vamos matar isso aqui pra gente voltar a atenção pro rostinho dela, né? Vamos matar. Matamos, pronto. Agora o ponto de contraste, o ponto de interesse é o rostinho. Aí eu dei um amor aí, um carinho para esse óculos, que eu acho que faltou, né? Tudo tem que ter, às vezes, um amorzinho ali, né? Uma dimensão ali, não sei. Fica essa dica aí, se vocês acham que cabe ou não. E acho que é isso, gente. Acho que é isso. De resto, eu fui fazendo isso mesmo, né? Então aqui, por exemplo, também diminui o contraste. Aqui eu diminui o contraste. Aqui, né? E aí, para quê? Porque vem para a expressão e para a arma, né? A informação principal. Beleza? Eu acho que no caso de vocês é isso. Parabéns, tá muito legal. O projeto tá muito legal, as cores e tudo mais, personagens. Acho que vocês mandaram super bem. Beleza? Valeu, galera. Um beijo pra todos. Até mais.